Olá! Caminhão Museu Sentimentos da Terra associa arte e tecnologia ao contar as histórias das lutas do povo brasileiro por seus direitos e pela terra. E no quadro Fãs conhece as histórias da Lorena Lima e da banda Forfã. Câmera Aberta está no ar. Formada em 2001 no Rio de Janeiro, a banda Forfã passou por diversas transformações musicais desde o álbum de estreia Teoria Dinâmica Gastativa. O terceiro disco, Alegria Compartilhada, lançado em 2011, apresenta uma banda mais madura, que encontrou seu estilo na mistura de vários outros. De fã a amiga e produtora do show do Forfã, a estudante de Relações Públicas Lorena Lima realizou muito mais do que o sonho de conhecer os ídolos. Olá, meu nome é Lorena Lima, sou estudante de comunicação do UFMG e fã da banda Forfã desde 2006. Miraculosa e mágica, janeiro já tá quase aí, não fazer questão é que vai conseguir. Eu comecei a ouvir a banda Forfã em 2006. Eu estava no auge da minha adolescência, não gostava muito de... A princípio não gostei muito do som da banda, mas estava começando a entender um pouco das ferramentas que a internet me disponibilizava no sentido de conhecer novas bandas. Ouvi umas 4, 5 músicas da banda, não gostei muito, confesso, não me agradou. Algumas semanas depois eu liguei a televisão sem querer e estava passando o primeiro clipe da banda, História de Verão. De fazer o que eu não fiz, e a distância não tem importância. Agora que eu sei se é você que eu sempre quis. E o clipe me chamou muita atenção, muito mais pelo modo que eles se comportavam no clipe, pela maneira que o clipe foi elaborado, do que pela própria música. Mas aí a música ficou na minha cabeça e eu naturalmente comecei a ouvir novas músicas deles e fui virando fã a partir de 2006, assim, eu tinha 15 anos. A banda Forfã é uma das primeiras bandas que se utiliza principalmente da internet para divulgar músicas, vídeos, etc. Como eu estava tendo um acesso maior à internet, eu comecei a acompanhar mais a banda a partir do Fotolog que eles tinham na época, que era muito popular, através do Orkut também, as comunidades que tinham de download das músicas. Então, fui acompanhando por essas ferramentas mesmo, por esses meios. Eu brinco que eu fui crescendo junto com a banda, assim. Respeito, fé e compaixão. Eu particularmente gosto de todos os CDs, não tem nenhum que eu fale, olha, esse é meu preferido. Varia muito de épocas, tem época que eu gosto mais de ouvir o que fala mais de amor. Não, tem época que eu gosto de ouvir mais as músicas que falam mais de uma busca espiritual. E por aí vai. Então eu acho que foi importante para a banda porque eles cresceram, eles já estão com 30, 33 anos, então não teria muito sentido eles ficarem falando de um amor adolescente. Eles evoluíram junto com o som e foi uma evolução muito natural. O primeiro show que eu fui foi em 2007, que foi quando eu conheci eles, tive a oportunidade de conhecer eles no Chevrolet Hall aqui em BH. Quando fiquei sabendo do show, eu falei, nossa, agora eu vou dar um jeito de conhecer eles. Eu mantinha contato pelo Fotolog, eles me respondiam, mas tinha aquela coisa de, nossa, deixa eu chegar perto deles, deixa eu ver como eles são pessoalmente. E eu peguei alguns ingressos para vender, conversei com o produtor do show e ele
naturalmente combinou comigo que se eu vendesse todos os ingressos, ele me colocaria em contato com os meninos. Isso não ocorreu na hora, assim, foi muito frustrante. E avisaram que a banda ia receber só 100 pessoas. E no final do show a fila já estava imensa, eu não tinha nem lugar na fila ainda. E eu, na hora, no desespero, assim, eu vim passando um cara da equipe, o João Renato, que eu tenho um carinho enorme, e chamei ele no canto, expliquei pra ele a situação, humildemente, contei pra ele toda a história. E ele falou comigo que ia tentar dar um jeito de eu ter algum contato com a banda. E depois de uns 10 minutos ele me chamou, me colocou dentro do camarim. Eu falei muito rápido com os meninos, mas na hora que eu me apresentei, um deles me reconheceu, falou o meu login, o nick que eu usava no Fotolog, e a gente começou a manter contato assim. Eles sabiam que eu estava fazendo comunicação, que eu tenho muita vontade de trabalhar com produção musical. Me chamaram, assim, foi um convite muito natural para ajudá-los a fazer o show de 2012. E eu aceitei assim na hora, fiquei vislumbrada e assim, foi muito bacana, uma experiência incrível, porque eu nunca imaginava que a banda lá atrás, que eu estava tendo uma super dificuldade para conseguir chegar perto, um dia ia chegar para mim e ia falar, olha, ajuda a gente a fazer o show. Foi muito bom, foi um crescimento imenso, assim, eu cresci muito como pessoa e profissionalmente. E, assim, foi lindo. Dedicaram música pra mim, eu subi no palco, dancei com eles agradeceram lá no palco a minha ajuda. A música é a vida deles, é o sustento deles, mas eles não deixam essa questão da banda ultrapassar os valores pessoais deles. Então eu acho isso muito legal. As letras das músicas, dá para perceber que é algo sincero, são eles mesmos que fazem a letra, que fazem a produção da música, a melodia, o ritmo. Então acho que isso eu consigo considerar eles como cada um como um artista completo também. Ele sabe tocar o instrumento, sabe cantar, sabe fazer a partitura. Então, acho que isso torna o trabalho mais denso, mais verdadeiro. Arte visual histórica acessível a um público diversificado. Essa é a proposta do Caminhão Museu Sentimentos da Terra, que conta a trajetória dos movimentos de luta pela terra no Brasil. Entre as atrações são 11 videodocumentários narrados por importantes nomes da cultura brasileira, exposição que conta o percurso histórico de 8 personagens dos conflitos no Brasil rural e uma tenda onde os visitantes podem se caracterizar com figurinos próprios dos personagens ligados à questão da terra. A história dos movimentos de luta pela terra no Brasil, mostrada de forma diferente. O tradicional quadro negro e os cadernos aqui dão lugar à interatividade. 2 salas de cinema, uma midioteca, uma biblioteca, 8 painéis e uma tenda de caracterização. Todo o espaço foi idealizado pelo Projeto República da UFMG e Ministério do Desenvolvimento Agrário e pelo designer Gringo Cardia. Segundo o Gringo, a ideia é que a interação seja uma das formas de se chegar ao conhecimento. A gente, na verdade, procurou fazer um caminhão que fosse, além dos filmes, fosse um lugar de entretenimento. Então, assim, a gente tem aqui vídeo, a gente tem internet, tem biblioteca, tem mediateca, tem exposição de personagens, a gente tem teatrinho ali, que é um teatrinho que contadores de histórias vão montando a história da luta pela terra no Brasil, que acontece uma vez por dia. Os atores todos, as pessoas que trabalham aqui são todas vestidas, tem um de cangaço, outra do século XVII, outra vestida de Antônio Conselheiro. Então, quer dizer, é um lugar meio maluco, assim, meio um circo.
dos movimentos de luta pela terra no Brasil pode ser vista e também tocada. Com apenas um clique, o visitante tem acesso a notícias dos últimos 6 meses de temas variados como violência no campo, Amazônia e barragens. A ideia da tecnologia significa que nós estamos juntando nesse caminhão o que tem de mais tradicional, o contador de histórias, né? A brincadeira do vira-vira, as fantasias, com o que tem de mais moderno. Então essa combinação também eu acho que é importante para você pensar o caminhão. Esta turma veio de várias escolas para visitar o Caminhão Museu. Para o professor Bruno, é uma grande oportunidade para colocar em prática o que é estudado na sala de aula. Esse tema, da luta pela terra no Brasil é um assunto muito importante não só para os estudantes, mas como para toda a população em geral. O pessoal saber um pouco da história, dessa questão da terra no Brasil, para entender, para poder estar conhecendo um pouco da história dos personagens, das regiões, da questão da concentração de terra no Brasil, como que começou, quais são as características de hoje em dia. Que a gente aprende, a gente vê um pouco o costume de antigamente, as roupas, igual a gente está vestindo aqui, essas roupas aqui. A gente aprende um pouco lá também da história, do pessoal, é bom. A professora de História da UFMG trouxe os estudantes do período noturno para conhecer o museu. A sala de aula hoje é aqui, uma forma de unir pesquisa e extensão com o auxílio de uma nova didática. Mostrar como o Brasil tem sua lógica própria, tem uma história específica, mas o Brasil é parte do mundo. E nesse caso, o Brasil tem problemas aqui na efetivação da sua república, tem uma história específica da sua república e ele integra, certamente, um movimento mais amplo, internacional, do que é o republicanismo, na história da humanidade. Então eu acho que, eu diria que o importante é despertar nas pessoas a consciência sobre a história, sobre a questão da história e, no caso aqui específico, a temática da República. O tema ainda é pouco conhecido e discutido, segundo Vinícius Ampuri. O estudante faz o curso de teatro da UFMG e trabalha na caracterização dos visitantes. Não só os alunos, mas como acho que a maioria das pessoas que vivem no Brasil e que não vivem nesse cotidiano, que é ter a sua terra pega por outras pessoas, todo mundo, ninguém está sabendo muito desse assunto. Para isso que vem o caminhão também, para dar uma direção para esse pessoal, para conscientizar esse pessoal da luta da terra que os brasileiros, os camponeses brasileiros têm, os agricultores brasileiros têm. O Caminhão Museu vai percorrer diversas regiões do Brasil, levando tecnologia, informação e arte. Aí ele sai daqui, ele vai para uma turnê de 4 semanas. Uma semana vai numa cidade, ele chega na quarta-feira, quarta e quinta ele monta inteirinho. Aí sexta, sábado e domingo ele tem aberto ao público o dia inteiro. E aí na segunda-feira desmonta. Então, assim, as turnês são sempre de 4 em 4 cidades, a gente está escolhendo por regiões, que a gente não pode ir uma cidade muito longe da outra. Então, uma a gente vai no Sudeste, outra vai para o Nordeste, outra vai para o Sul. E aí a gente está fazendo ao longo do ano várias turnês, que, quer dizer, esse ano deve ter umas 4 ou 5, e ano que vem a gente quer o máximo possível. Bom, que pode levar informação para quem não tem oportunidade igual. Tem cidade que não tem, igual tem a exposição aqui. Aí leva informação para longe, para os lugares que não tem. Para saber mais informações sobre o Caminhão Museu Sentimentos da Terra e qual cidade ele está visitando, entre em contato através do sentimentosdaterra@gmail.com. Câmera Aberta fica por aqui. No próximo programa você confere a reportagem especial que preparamos sobre o amistoso entre Brasil e Chile, que aconteceu no Mineirão no último dia 24.
Oi, Ana, tudo bem? A gente está aqui no Mineirão, no meio do amistoso Brasil e Chile, preparando uma matéria especial para o Câmera Aberta. E olha só quem também está com a gente. Fala, galera do Câmera Aberta, eu sou o Tândio, estou aqui mandando um abração para vocês, cada vez mais sucesso e a gente se vê. Boa Copa do Mundo, boa Copa das Confederações para vocês também. Abraço, tchau. As expectativas, os bastidores e a preparação de Belo Horizonte para a Copa das Confederações 2013 e a Copa do Mundo 2014. Até lá!